Bom, deixa eu me apresentar. Lucas Pereira, eu trabalho na Blockbit. Trabalho na área de qualidade de software ou de testes há mais de 10 anos. Eu sou formado pela UFABC em Sistemas de Informação, pós-graduado em Sistemas de Informação também. Bom, a gente vai estar apresentando um pouco da carreira, da possível carreira que vocês possam trabalhar, apresentando na área de qualidade, de software ou de hardware. A gente vai falar um pouco de conceito, alguns exemplos, como que está, por exemplo, a área de qualidade na Blockbit. Quem conhece a Blockbit é uma empresa nacional que desenvolve soluções de segurança corporativa. UTM, Firewall, antivírus, análise de vulnerabilidade, entre outros produtos. Vamos explicar como que está atualmente a área de qualidade na Blockbit e dar uma opção para quem quer começar na carreira, mesmo que já tenha outra atividade, de já ir monetizando algumas coisas na área de testes e em comunidades de testes pelo mundo. Ok? Bom, da agenda, né, a gente vai estar dando uma introdução sobre a área de qualidade, normas, certificações, quais são os tipos de testes existentes, teste na Blockbit. Aliás, eu estou na Blockbit há 4 meses, então as coisas estão começando lá ainda nessa área, mas a gente já conseguiu evoluir bastante coisa. Teste de segurança e o teste, que é a comunidade que a gente comentei com vocês, que já dá para ir ganhando uma grana aí com testes aí em casa mesmo. Bom, vamos lá, o que é a qualidade de software? Então a gente tem algumas normas que definem o que é teste de software e suas definições, documentações e tudo mais. A norma mais utilizada até hoje é a 829, só que ela está congelada, ela não vai sair novas versões e ela vai ser substituída, mas ainda está vigente. Então as duas definições que essa norma define é o que é qualidade. É um sistema entregar o que ele se propõe a ser, o que ele se propôs a ser realizado, o que ele se propôs a ser desenvolvido. Então, atender os requisitos. Então, quando você está na fase de projeto, você define o que o software tem que fazer e ele entregar aquilo no final. A outra definição é ele atender o usuário. Então, você tem a necessidade do usuário, independente do requisito, porque há falha em definições de requisitos, você atender o seu usuário. Isso é qualidade, é empírico, né? É uma sensação de qualidade. E você pegar do dicionário, a palavra qualidade ela é subjetiva. É uma questão de percepção. De cada usuário tem a sua definição de qualidade, sua sensação de qualidade. Bom, esses são dois autores, né? O Emerson Rios e o Moreira são dois autores brasileiros que falam muito de qualidade de software. Tem alguns livros de qualidade de software, podem ser encontrados. Os outros, todos são internacionais. Então, é uma área que não é muito difundida aqui no Brasil, apesar de estar crescendo cada vez mais. Então, por que testar? Então, segundo uma pesquisa que esses autores fizeram, 67% de todo o valor investido num projeto de software é gasto com manutenção. Então, você pega um projeto, é só fazer a conta. O quão importante é fazer um teste de software. Desses 67% dos custos, 20% é corrigir bug. 25% é adaptar esse software a um determinado hardware, a um determinado novo sistema, uma versão nova do Windows, uma versão outra do sistema operacional. Tá? 7% é para corrigir documentação, considerando que no projeto já foi feita uma documentação, você ainda gasta mais para corrigi-la. 6% é para corrigir problemas de performance. E os últimos 42% é adaptar às novas necessidades dos usuários. E sendo
que não esteja sendo considerado um novo projeto. Então, o custo de não fazer tudo isso é que você agrava toda essa situação. Isso a gente está falando de software na média. Se você pegar softwares de missão crítica, por exemplo, um software na área da medicina, um software aeronáutico ou militar, o gasto com o teste extrapola, chega a passar de 90% do valor do projeto. Então, um software aeronáutico, em média, 70% do projeto é utilizado para fazer testes. Testes de homologação nos departamentos apropriados. Então, por exemplo, no Brasil, qualquer software aeronáutico, ele tem que ser homologado pelo IFI, que é um órgão nacional integrado com órgãos internacionais de certificação de software ou de equipamentos na área aeronáutica. Então, você cumprir todos os requisitos de testes de um software para a aeronáutica, você vai estar gastando, dentro do projeto, mais de 70% do orçamento só para testes. Então, o quão importante é a área de testes. Uma regra importante que você vai encontrar em qualquer documentação na área de qualidade. Regra 10 de Myers. Bom, quem é da área de sistemas de informação ou já desenvolveu um projeto, conhece as fases do projeto. Você tem fase de levantamento de requisito, fase de design, fase de documentação e vai chegando ali detalhamento dos requisitos e codificação. Se você encontrar um problema no seu projeto na fase de levantamento de requisito, ele tem um custo determinado. Cada vez que um bug ou um problema vai passando em fase, ele vai crescendo exponencialmente de 10. O custo para corrigir esse problema. Então, vamos dizer assim, você tem um projeto que você precisa atender 1000 usuários. E você fez um erro de especificação desse requisito lá no início do projeto. E você só vai descobrir ele quando o software está pronto. O custo de corrigir esse problema pode ser que você tenha que refazer todo o projeto, por exemplo. Então ele vai estar ali 100 vezes mais caro do que se ele fosse descoberto numa revisão de requisito no início do projeto, por exemplo. Então a regra 10 de Myers só fala isso, que ele cresce exponencialmente em 10 em cada fase do projeto. Então, se a gente der mais atenção no início do projeto com uma visão de qualidade, você pode estar resolvendo um problema de custo, estourar prazo, estourar custo bem elevado. Quais são as normas vigentes? Eu comentei da 829, que ela está de 2008, ela está congelada, não vai sofrer mais alterações. E aqui vem para substituir essa norma. Tinha várias outras normas, tanto ISO quanto BS. Então eles resolveram unificar tudo nessa família da 29119. Então tudo que você precisar saber sobre teste e qualidade de software, essa família de normas contempla. Então ela vai estar somando aos padrões de projeto de desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de produto, mas elas são focadas na área de qualidade. Então, por exemplo, você vai fazer um pen test numa rede e você precisa fazer um compliance de um relatório de teste de segurança, essa norma vai te dar um template, por exemplo, de como você entregar um relatório que estaria em compliance com essa norma, por exemplo. Então, independente do tipo de teste, você tem lá, por exemplo, um modelo de relatório ou um modelo das fases, como escrever e tudo mais. Então, essa família de normas contempla tudo isso. Só que a gente conhece como norma, né? A norma vai dar uma orientação do caminho, mas ela não diz como. Então, como outras documentações vão auxiliar vocês. Bom, quem quer se especializar um pouco mais na área de teste de software, as certificações disponíveis e mais acessíveis aqui no Brasil, que valem para o mundo todo, é da ISQBT, daí a unidade dela, né, o capítulo dela no Brasil é o BSTQB. As certificações básicas é o CTFL, agora com o Ágil, né, a versão dele Ágil. Então, isso são provas de nível fácil. Então, você vai estudar alguns livros, alguma documentação.
Então é bem tranquilo a prova. Agora quem quer passar para um passo mais avançado, as provas começam a ficar bem mais complicadas, que exige que você crie documentação, faça uma série de etapas que já deixa bem mais difícil a prova. Então tem alguns grupos que eu sigo ou contribuo, tem muito poucos profissionais que estão no nível avançado de certificação. Isso normalmente empresas exigem. Então você trabalha no teste de software bancário, daí exige que você tenha determinada certificação para te abrir portas no mercado, daí vale a pena. Mas a inicial é interessante, mesmo para quem é desenvolvedor. Então, nos times que eu já atuei, era interessante você ter um desenvolvedor nato e você orientar ele a tirar uma certificação dessa, porque muda a visão dele como desenvolvedor. Ele continua como desenvolvedor, mas na hora que ele for fazer a programação, ele já pensa em alguns parâmetros de qualidade que a entrega final dele melhora muito. E que normalmente o desenvolvedor está mais preocupado com usabilidade, com fazer o software funcionar dentro do que foi o escopo levantado do que com segurança, qualidade e tudo mais. Então você trazer a equipe de desenvolvimento, ter as noções básicas de qualidade de software, melhora muito a qualidade final. E às vezes você diminui o tempo de entrega do software. Deixa por causa da regrinha 10 lá de Myers, você descobrir problemas no final, você antecipa os problemas e corrige ele mais cedo, o custo é menor, consequentemente o prazo é menor também. Bom, de âmbito geral, olhando, resumindo aquelas normas, quais são os tipos de testes existentes? A grosso modo, você tem teste de caixa branca, teste de caixa preta. Teste de caixa branca é quando você olha o código-fonte, você tem acesso ao código-fonte. Teste de caixa preta é quando o software está acabado, compilado, e você vai realizar teste. Dentro da caixa branca, você tem teste unitário ou de componente, que o próprio desenvolvedor realiza. Então, tem uma série de ferramentas que auxilia a criação disso, inclusive a maioria é em Python, que facilita muito. O que é o teste unitário? Você faz uma função, uma classe, e você faz um programa que testa aquilo. O próprio desenvolvedor. O que garante isso? Se durante o desenvolvimento do software, ao todo ele alterar alguma coisa, aquele teste que ele fez para validar aquela classe, aquela função, vai dar algum problema, ele aponta, opa, quebrei alguma coisa naquela parte do código. Então tem uma série de técnicas que vão aumentando o nível de cobertura de testes e tudo mais. Análise estática de código, análise dinâmica de código. Análise estática de código é revisão de código. Você pode ter um colega revisando o seu código-fonte, ou você mesmo, ou ferramentas que façam isso. A gente vai falar um pouco mais detalhado dessas duas técnicas mais adiante, com foco em segurança. Mas ela pode ser atrás de bug também. Então, o custo de corrigir o bug quando está nessa etapa é bem menor do que quando ele estiver na caixa preta. E teste de integração, ou entre as suas funções dentro do código, ou entre sistemas. Quanto antes você fizer isso, menor o custo de correção, mais rápido o software vai ser entregue. Teste de caixa preta, teste funcional, você pegar o produto e usar. Ele atende o requisito do usuário? Isso a nível de usuário. Teste de carga, estresse e volume, é você estressar, por exemplo, um site foi projetado, aquele servidor foi projetado para suportar 10 mil usuários. Você ir lá, criar um teste que simula 10 mil usuários realizando compras naquela loja, simultaneamente, e ver o comportamento do sistema. Você vai pegar problema de performance de banco, performance de servidor web, ou da própria aplicação. Mas isso tudo tá, você simular isso em testes antes de ir em produção. Teste de performance, você medir uma performance do ambiente, vou falar mais detalhado nos próximos slides. Teste de segurança, então tem o suprassumo hoje é fazer um pen test na aplicação, você encontrar uma ameaça e tentar explorar essa ameaça. Então você ter esse tempo investindo nas suas ferramentas. Beta e alfa. O que é um software em beta?
ele está muito próximo, ele está pronto, ou faltando muito pouco, você libera para o mercado com o status de beta, que não é oficial, que nada mais é que é uma desculpa, né? Se der problema, está em beta. Então você deixa em beta 5 anos o software. Então você se exime da responsabilidade. Mas com uma empresa, por exemplo, ela não pode deixar o software dela em beta o tempo todo. Mas é uma etapa onde você aumenta o seu ambiente de teste. Porque, a grosso modo, é impossível você testar todas as condições possíveis de um software. A não ser que seja um software de missão crítica, voltando lá para o caso aeronáutico, que você tem um software de missão crítica, onde se ele falhar, cai o avião e mata todo mundo, o software ele faz 5, 10 funções. O número de entradas possíveis dele é controlado, então você consegue, com um grande investimento, testar todas as possibilidades possíveis. Isso vai cair numa falha, possivelmente de hardware, por exemplo. Se aquele sensor falhar, você tem que usar um sensor backup. Então você consegue prever todas as condições possíveis. Agora você pega um jogo online, é impossível você testar todas as condições possíveis. Então você usa o beta para tentar ter mais condições possíveis e tratar os problemas antes da versão oficial. Teste de aceite é aquele assim, você está desenvolvendo um sistema para o cliente, depois que passou em todas as fases, você entrega para o seu cliente e diz, olha, você tem 30 dias para testar e me passar todos os problemas, porque depois desse período, você considerar que o software foi aceito, passou pela fase de entrega, a partir daí, cada bug que você me abrir, eu vou cobrar a hora para corrigir. Nada mais é que o cliente dá o seu ok no final. Nas normas tem mais detalhes de cada um, ou até testes que se sobrepõem ou diminuem, depende da biografia, mas no geral é isso que você vê no mercado de uma carreira de teste. Ok? Bom, vamos falar do teste na Blockbit. Então, quando eu entrei na Blockbit, tinha essas caixinhas, você não pode adiantar aqui para... Está pequeno, está difícil de vocês lerem, eu vou ler para vocês. Então tem a fase de planejamento, definição da arquitetura, desenvolvimento e a de qualidade. E no final a de lançamento. Qual que é a cultura que a gente está implantando lá e mudando? A área de qualidade ela tem que começar lá no planejamento também. Porque, como eu comentei, se eu revisar um grupo de requisitos de um produto e ver que já tem deficiências de qualidade, deficiências de faltando requisitos, a gente corrigir lá no começo, o custo vai ser muito menor. E são coisas bobas assim. Então, por exemplo, estou desenvolvendo uma feature nova e não estou prevendo quantos usuários aquela feature vai suportar. Para quem é desenvolvedor, sabe que a quantidade de usuário e performance implica muito na área de design. Então você tem que pensar, se eu tenho que suportar 10 mil usuários, eu vou ter que pensar em thread, em multiprocesso, em consumo de memória, uma série de coisas que, se eu não levar isso em consideração, eu faço monothread, não me preocupo com o consumo de memória e entrego. Imagina se esse tipo de problema chegasse lá na fase de testes, eu fosse pegar um equipamento grande e simular 10 mil usuários. O que pode acontecer? Então, se eu colocasse esse requisito lá no início do projeto, todo o desenvolvimento poderia ser pensado de forma diferente. E daí, se eu descobrisse lá no final, se o prazo era 3 meses, para eles refazerem, corrigir isso, vira 6 e ainda sai tudo gambiarrado. Entendeu? A preocupação. Então, a parte de qualidade e teste de software, a ideia é que esteja junto com todo o desenvolvimento. Se a gente trazer para o mundo ágil, que as equipes têm que ser multidisciplinares e autocontidas, a equipe de teste tem que estar andando junto o tempo todo com a equipe de desenvolvimento, a cada sprint, a cada entrega, a cada release. Ok? Então isso é uma coisa que a gente está mudando, faz 4 meses. Você vê como que uma empresa que tem quase 20 anos de mercado não tinha isso. E isso é a realidade no Brasil. Sim, uma pesquisa de 2011 do Ministério de Ciência e Tecnologia
menos de 9% das empresas de desenvolvimento de software no Brasil sequer conhecia aquela norma 829, a equipe de desenvolvimento, ou os seus gerentes. Então, assim, não é preocupação de qualidade de software. Coisa que você vai para os Estados Unidos, Europa, já é outro padrão. Então, a preocupação, então, assim, de certa forma, é uma carreira que tem muito espaço no Brasil para crescer. Bom, tinha pulado uma aqui, mas é a entrega. Bom, quais são os tipos de testes que a gente está realizando lá na Blockbit? Testes funcionais, ver se o produto faz o que deveria dentro daquele contexto, ou se atende os clientes. Manuais ou automatizados. Então, por exemplo, você pega um front-end, você pode automatizar testes. Com ferramentas, por exemplo, web, você tem uma ferramenta open source que chama Selenium. Selenium e Python você automatiza qualquer teste de front-end web. Tanto em celular quanto mobile. Tanto em desktop como mobile. Você simula um usuário clicando, navegando, preenchendo formulário, submetendo, recebendo informação. Você consegue fazer o que vocês quiserem de forma fácil. Assim, você põe para gravar, usa o sistema e ele cria um script em Python para você. Aí você dá um laço lá, faça isso 1000 vezes, você está simulando 1000 usuários fazendo uma compra num site, por exemplo. Teste de carga e volume, simulando vários usuários, volume de tráfego. Teste de performance e time. Então, eu vou lá, faço validação de datasheet. Datasheet está dizendo que o equipamento suporta X de tráfego. Eu injeto esse tráfego e a gente vai mexendo no sistema, tentando fazer com que aquele mesmo hardware consiga um throughput melhor, ou que use menos CPU, tudo mais. Teste de segurança. Afinal, empresa de segurança, não fazer teste de segurança dos seus produtos vai ser um tiro no pé, né? Mas, não, caso de ferreiro, espeita de pau, né? Isso em qualquer lugar, pode ter certeza. Mas é uma das etapas de teste. Então, às vezes a gente está falando aqui, é um evento de segurança, hacker. Você precisa ter isso na sua equipe para desenvolver um software. Ou contratar uma empresa especializada para fazer isso, de tempos em tempos. Senão você não vai garantir a segurança do seu produto. E alfa e beta. Dá os meus 3 meses lá de desculpa, né? De que as coisas não estão funcionando bem, mas estão acessíveis. Quais são as ferramentas que você trabalha? Checklist, Excel, lá a gente utiliza o Redmine, Office para documentação, Wiki, tem um Wiki interno para a intranet, e para gestão de teste tem essa ferramenta TestLink, que é uma open source, mas é horrível, já adianto, não vejo a hora de trocar, mas é o que tem e funciona, é open source. Nada mais é que você escreve toda a documentação e você diz, um exemplo, liberar acesso à internet de um usuário. Você escreve tudo que faz, todos os requisitos, scripta, e essa ferramenta ela vai lá e dá play se for automatizada, e ela mesmo te dá a resposta, se passou ou não. Então você consegue gerenciar um relatório depois, saber o que passou ou não de um teste automatizado. E se for manual, você executa o teste manual e diz se está conforme ou não conforme. Só que é toda enrolada, é difícil trabalhar com ela, mas funciona. Tem gente que gosta. E por ela ser open source, muita gente usa. Não é pouca gente não, é muita gente. Porque normalmente as ferramentas de teste são pagas, eu vou mostrar uma tabela aqui, não são baratas. Entre outros. Então essas são as ferramentas que eu fiz o benchmark e quero comprar. Mas ainda não tive verba. Principalmente essa da HP, que é baratinho. Então a gente está falando da HP Quality Center, tem a solução da Atlas, que é muito utilizada, que é o Gira com o Canoa. O Gira, bastante gente deve conhecer. Quem conhece o Gira? Então ele é uma ferramenta de gestão de projeto. Daí tem um módulo dele que é o Gira Software, que é para gestão de projeto ágil.
E o módulo Canoa é um plugin à parte que daí integra tudo isso com a parte de teste. Então, é o que eu quero implantar lá e é um dos mais utilizados no mundo todo agora. Tem o da própria da Microsoft, entre outras. Então, se você pegar o Gartner, em questão de gestão de projeto, o que está no topo é o HP, Quality Center. Vocês conhecem o Gartner? Não? Quem conhece? O Gartner é um centro de pesquisa de mercado americano, mas ele pesquisa várias empresas em várias áreas no mundo todo e as qualificam. Então, vocês vão falar do quadrante mágico do Gartner. As empresas que são qualificadas entram nesse quadrante e eles colocam como se fosse um top 10. Só que não é um top 10, eles definem o quadrante de líder, nicho de mercado. Então, se vocês querem conhecer algumas ferramentas em áreas específicas, ele é uma das principais fontes de consulta, para você saber os principais softwares e soluções do mercado no mundo todo, de várias áreas. Muitas na área de segurança, outras de área de gestão. Então, se vocês querem saber, ferramenta para Firewall, lá ele vai ter o quadrante mágico de Firewall e você vai ver quais são os principais players do mercado. Então, por exemplo, a Blockbit, que é nacional, um dos objetivos dela é entrar no quadrante mágico de Firewall do Gartner. Isso é divulgado anualmente, é um puta marketing para dizer que a empresa está qualificada e passa a ser considerada como um dos maiores do mundo. Ferramenta de automação de teste. O Selenium, que eu comentei. O Ciculix é bem legal, ele faz automação de teste por foto. Então você grava um teste, por exemplo, o mouse clicando no botão. Ele grava aquela foto do botão e depois ele automatiza, ele procura a foto, aquele botão igual por imagem e ele faz o evento de clique. Então você simula um usuário mexendo com o mouse, clicando no front-end e tudo mais. Só que por imagem, e não por evento e tudo mais. Ele faz isso tudo por reconhecimento de imagem. E é open source também, é bem legal. Só que dá trabalho de programar. E daí você tem o Nightmare, que é para JavaScript. Então, o que você quiser automatizar de front-end em JavaScript, você consegue. Então, como o Node.js está em evidência, então se você tiver uma aplicação em Node e quiser automatizar testes, simular o uso do usuário, essa é uma das principais ferramentas. As outras são pagas. Como eu comentei, não são baratas. Isso é uma licença para uma máquina. Qual que é a diferença? Vamos falar, por exemplo, do Squish. O Squish ele é do grupo Qt, é alemão. Então, quem desenvolve Qt, que é a lib que usam para desenvolver o KDE do Linux, por exemplo, usa esse Squish. Eles têm esse módulo Squish que é pago. Você grava o seu teste. Tudo que você precisa fazer de front-end do usuário, ele grava e cria um script. Daí você escolhe se o script é em Python, se é em JavaScript. A diferença é que para você automatizar o teste é segundos. Eu fiz uma comparação. Dentro de um processo de mais ou menos umas 15 telas, uns 15 espaços, eu demorei 2 horas para automatizar ele com o Ciculix. No Squish eu levei 8 minutos. E o resultado igual. Então, dependendo da sua equipe, vale a pena o investimento numa ferramenta dessa. O problema é que você tem uma licença, 2.400 euros. E você tiver uma equipe de 10, são 24.000 euros. Então você tem que pesar, cada empresa vai fazer a sua consideração. Mas essas são ferramentas legais. Tem versão demo, então dá para vocês brincarem, assim, se quiserem ver como é que funciona. O laboratório de teste de performance na Blockbit, né? Então a gente está falando só dos 2 equipamentos na ponta, que é injetor, de hardware de aproximadamente $30.000. Só lata, sem software, sem nada. E o que tem ali no meio é o que você quiser. Pode ser um roteador,
um roteador Wi-Fi, ele só para injetar tráfego, simular o usuário, tudo mais. Por exemplo, as ferramentas, né? O Spinit Avalanche é pago, o ePath é open source, a libdpdk é uma lib que a Intel patrocina para geração de tráfego de rede. Então, por exemplo, vocês querem desenvolver uma ferramenta para fazer DOS na rede, vocês podem usar a libdpdk, porque ela consegue injetar, por exemplo, 7 GB numa placa de 10 GB. Então, se você não usar a lib, você vai conseguir 4 GB, mais ou menos, de tráfego numa placa de 10 GB. Se você usar a lib, aumenta muito mais. Shell Script, Python, Node.js. Então, a gente fez, nesses últimos 4 meses, fez um investimento de ter esses hardwares para poder injetar tráfego e fazer teste de volume, de performance, de carga nos produtos da Blockbit e nos produtos de terceiros também. Então, um exemplo, na outra palestra que eu dei no RoadSec, a gente falava que um equipamento que o datasheet falava que dava uma determinada performance, na hora que você fosse fazer ele no real, ele dava 90% a menos do que estava no datasheet. Isso é a realidade de todos os produtos, todos os concorrentes, principalmente criptografia. Então, é um problema. E você tem que ter como injetar isso e para tentar fazer melhorias, tunnings, hardening e assim por diante. Bom, qual que é o objetivo desse laboratório? Medir tráfego UDP, TCP, tráfego IMIX. IMIX é uma forma de injeção de tráfego que simula o tráfego real da internet. Nos datasheets, normalmente, eles falam que deu 4 GB de tráfego big frame. O IMIX uma codificação, uma quantidade de tráfego similar ao que a internet é real. Tráfego DP sobre VPN, número de transações por segundo, conexões simultâneas, performance em camada 7 e performance de tráfego de e-mail. Então, aquele laboratório, a gente faz todo esse tipo de testes. Bom, teste de segurança. A gente falou ali, deu um overview sobre como que é os testes na Blockbit e a gente está falando agora de algumas técnicas e ferramentas para questão de segurança de código. Existem ferramentas, que a gente está falando aqui da técnica, que é a análise estática de código. O que é a análise estática de código? É você ler o código-fonte do seu produto, porém procurando vulnerabilidade, procurando problemas. Então tem ferramentas que fazem isso. Ou você pode fazer manualmente. Por exemplo, um desenvolvimento em par. O fulano desenvolve, o ciclano revisa aquele código-fonte, verifica se tem algum problema de lógica, de programação ou até mesmo de segurança. Agora, existem ferramentas como Covert, HP Fortify, do Google, CPP Check é open source, e o Sonar, que tem a versão open e apaga, que eles vasculham o seu código-fonte em busca de vulnerabilidade, em busca de falha de segurança, em busca de backdoor. O que impede que um desenvolvedor insatisfeito, ou até mesmo subornado, vai saber que nível que chega a paranoia, de estar inserindo o backdoor no seu código-fonte da própria empresa. Então, essas ferramentas, teoricamente, usam de inteligência artificial para encontrar esse tipo de problema no código. Então, teve um experimento que a gente fez com o Covert, num código onde não dava nenhum warning de codificação, não dava nenhum erro. Em 10 mil linhas de código, na hora que rodou o Covert, ele achou mais de 3 mil problemas no código. E é legal dessas ferramentas que ele dá o problema e já indica até como você solucioná-lo. E ele funciona como se fosse um antivírus, é uma base de conhecimento que você vai atualizando e vai melhorando a sua detecção. Então, por exemplo, para quem desenvolve em C, Java, Python, o open source, tanto o CPP Check quanto o Sonar, é uma boa opção para vocês rodarem. Por exemplo, pegar um exercício da faculdade de vocês, rodarem ele para ver o que ele responde, por exemplo.
Isso é uma das táticas, né, que é o SAST, Static Application Security Testing. A outra técnica, né, é a Dynamic Application Security Test, que nada mais é que os scans de vulnerabilidade. Você tem a aplicação rodando, compilada, e buscar a vulnerabilidade nelas. Então você tem o da Blockbit, que é o VCM, você tem o Nexpose, o Nessus e um gratuito que é o OpenVAS. Daí para a web tem o Aracne, tem o Nikito, tem uma série de outras ferramentas para busca vulnerabilidade em aplicações. Então essas são algumas versões pagas, né? Fora o OpenVAS. O Nessus, por exemplo, tem versão, todos eles têm demo. Então você pode pegar, por exemplo, o Nessus, rodar numa aplicação, ver quais são, ou no sistema operacional, ver quais são as vulnerabilidades e tentar explorá-las, ou corrigi-las, né? Depende do intuito. Bom, quais são as áreas de cobertura da técnica SAST e da técnica do estática e do dinâmica? A técnica de estática, você pega problema de design, no desenvolvimento, no teste e na integração. Ou seja, nas primeiras fases do desenvolvimento de software. A dinâmica, você já pega com um software mais pronto. Então, as outras fases até o final do produto. Aonde entra o Pentest? O Pentest você já vai fazer isso quando a ferramenta está em operação ou em um ambiente simulado de operação. Como que inicia o Pentest? Você roda uma ferramenta dessa do tipo dinâmico, ele encontra uma vulnerabilidade, você vai tentar explorar. Vai ser o início de um Pentest, começa com um tipo dessa ferramenta, por exemplo. Puxando isso lá para a regra 10 de Myers, você tem uma barra ali de custo da correção desses problemas. Então, são as fases de desenvolvimento, no início vai sendo mais barata, e no final, quando você encontrar um problema, lá no final o custo é exponencialmente o valor aí da correção. Ok? Bom, finalizando. Eu comentei com vocês que na palestra a gente estaria falando como vocês começarem a monetizar na área de teste. Então, o teste é uma das comunidades onde você pode ir realizando o teste e ganhando com isso. Como que ela funciona? Você faz um cadastro, você tem que cumprir alguns mini cursos internos deles, e você cadastra e diz, eu tenho um iPhone versão tal, eu tenho uma TV uma Smart TV versão tal, eu tenho um carro tal, e quando empresas postam os seus produtos para serem testados, terceirizam o teste dos seus produtos, e você recebe convites para fazer esses testes. E os testes vêm todos mapeados, então você recebe convites desse tipo. Se eu tenho interesse em fazer um teste de um produto, de fazer compra num site de produtos esportivos. Então você recebia um cartão, um simulado de um cartão de crédito, você fazia a compra na loja. Você seguia o roteiro, que já vinha todo especificado, para fazer compras na loja e ver se estava tudo ok. E você ia gravando o que você fez e enviando as evidências. Se você encontrou problema, você envia um relatório, tudo via aplicação. Então, por exemplo, para você fazer esse roteiro do teste, você ganhava $12. Se você encontrasse um bug, era $30. Então, eu tenho colegas que trabalham no horário normal, comercial, estudam e fazem testes no teste. Tem gente que está tirando $500, $400 por mês fazendo teste nas horas vagas. Daí tem gente que ficou desempregada e está vivendo disso. Então, outro convite, esse era de teste de roteadores da Telefônica aqui no Brasil. Um outro convite é você tinha que ter um carro forte. Então, se o carro, provavelmente é uma aplicação que roda lá no carro, você ia instalar essa aplicação beta
e realizar os testes conforme o roteiro de teste que eles iam especificar. E você vai monetizando. Cada caso de teste que você executa, você ganha um valor. Então é uma forma de já ir conhecendo um pouco da área de teste e ganhando alguma coisa. Você tem vários cursos, dentro do portal você tem vários cursos. Então, o que é essencial fazer o teste em aplicação mobile. Então você pode ir se formando. E o interessante é, quanto mais bug você acha, o seu custo começa a melhorar. A sua reputação melhora, então a sua hora de trabalho começa a ficar mais cara. Então no começo você estava ganhando $3, por exemplo, por cada caso de teste. Conforme você ir fazendo os cursos, se graduando e trabalhando cada vez mais, daqui a pouco a sua hora é $10. Então você vai conseguindo ganhar cada vez mais. Então tem gente da área de teste que largou a mão e está trabalhando só com isso. E tem outras comunidades, né? A UTest é uma das maiores delas. Mas tem várias outras. É só pesquisar, você vai se cadastrando, dá para viver disso. Bom, é só tudo isso. Fechou, uma sala de palmas, pessoal. Pro